É isso aí, Matheus. Agora sim, o Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, aqui com a gente, para falar um pouco sobre o gramado sintético, entre outras polêmicas. Primeiramente, boa noite, Alessandro. Muito Boa obrigado por noite. participar aqui com a gente no canal Corpo na Rede. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Desculpa um pouco da demora, mas estava com dificuldade aqui da conexão. Imagina, acontece mesmo. Só colocando aqui um agradecimento também ao Oliveira Júnior, assessor de imprensa, que possibilitou para a gente essa entrevista. São 30 anos de mercado da Sapgrass em relação ao gramado sintético. Desde 2020, é a empresa responsável pelo gramado sintético do Allianz Parque. E durante esse período, o gramado foi aprovado 6 vezes pelo laboratório licenciado da FIFA, garantindo a qualidade do gramado. Alessandro, inclusive esse gramado ele vai ser trocado agora, né, no final do ano. Vai ser feita ali uma troca. O Palmeiras, inclusive, vai mandar esses jogos na Arena Barueri. Vai ser feita alguma modificação em relação ao gramado que é utilizado hoje no Allianz Parque? Bom, vamos lá. De fato, já começamos a retirada. Hoje já começou a sair alguns os primeiros rolos lá do Allianz Parque, né? Porque é um processo um pouco lento, que você precisa primeiro remover todo o enfio, que é aquela cortiça, né? Remover areia. Então a gente tem toneladas ali desse material. Nós já praticamente já removemos toda essa parte de enfio e justamente hoje começou a remover os tapetes. Você retira o enfio antes para os tapetes ficarem mais leves para você poder remover. O que a gente tem trazendo agora de novo aí para o Allianz Parque é uma evolução desse próprio sistema, né? É praticamente o mesmo sistema com alguns ajustes de evolução. Agora, vale lembrar, né, o quanto foi vitorioso esse gramado, tanto na parte de performance como na parte de segurança dos atletas, né? De 2020 até 2024, tem uma quantidade de campeonatos ali que o Palmeiras ou ganhou ou foi até a final, quer dizer, praticamente jogou o campeonato até a semifinal ou final, e teve muitos títulos aí, né? Se você buscar de 2020 até 24, eu não me lembro o número, mas acho que é perto de 9, 11 títulos, talvez vocês tenham isso até mais presente. E uma coisa muito interessante, porque tivemos zero lesão, né, dentro do Allianz Parque. Então, por conta do gramado, houve lesões lá sim, mas não que tivesse essa questão aí de estar atribuído ao gramado sintético, né? Então, o Palmeiras hoje é o time praticamente que mais joga em grama sintética. Quando ele não joga dentro de casa, ele vai disputar fora também, em alguns estádios que também tem grama sintética. Hoje tem o Botafogo, tem o Atlético Mineiro, tem o Atlético Paranaense. Então, quanto ao quesito de segurança, quanto à preocupação de segurança dos atletas, nós temos um grande case de sucesso no próprio Allianz Parque, com lesões praticamente zero. E o nível de performance também muito boa. Quando a gente fala que o gramado passou por 6 certificações, significa que a cada ano a FIFA veio ao Brasil fazer todos os testes de performance, que é kick de bola, rolagem de bola, tração e rotação da chuteira, planicidade do campo, drenagem do campo, quer dizer, tudo que envolve um gramado de alta qualidade, né? A FIFA, como é que ela chega nesses parâmetros de testes, né? Ela vai nos melhores campos de grama natural que tem na Europa, gera lá os parâmetros, então o kick de bola que dali, a rolagem de bola que dali, tudo que acontece num campo de ótima qualidade em grama natural precisa acontecer ali no Allianz Parque. E ele foi certificado 6 vezes. Então, o nível de exigência para esses testes é altíssimo. Não tem como, se não tiver um nível de performance bom, um nível de segurança para os atletas dentro dos parâmetros que eles pedem ali, não tem como aprovar um campo desse. Então, hoje, quando a FIFA vem ao Brasil para fazer esses testes, você não pode entrar dentro do campo. A FIFA monta câmeras
na arquibancada, atrás dos gols, e você só pode entrar dentro do campo se o técnico te pedir alguma informação ou precisar de algum apoio, ele vai te chamar, você vai até ali e sai novamente. Então, tudo que acontece ali está sendo filmado, isso vai para a FIFA para que ela realmente certifique que toda essa exigência foi ali feita como manda lá o manual. O Alessandro citou, né, desde 2020, o Palmeiras só em campeonatos paulistas, foram 4 campeonatos paulistas, teve os 2 campeonatos brasileiros, a Libertadores, a final foi disputada fora, né, do Allianz, mas a campanha toda foi disputada no Allianz Parque, o título da Copa do Brasil, então são muitos títulos, todos os títulos da era Abel Ferreira sobre o gramado sintético do Allianz Parque. Só teve um em 2020, que acho que foi do Luxemburgo, o restante foi todo do Abel. Isso, o Paulistão de 2020 foi do Luxemburgo, aí o restante foi comandado pelo Abel. Matheus, a sua pergunta para o Alessandro. Boa noite, Alessandro. Um prazer estar com você aqui no canal Formaí. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre até que ponto os shows atrapalham o gramado, mesmo ele sendo sintético. Olha só, a gente, durante praticamente 6 anos, né, nós vamos fazer 6 anos agora, faria 6 anos agora em fevereiro de 2026, tivemos lá mais de 300 shows, e eu posso te garantir que até então nenhum show atrapalhou a questão lá do gramado sintético. Tá? Nós, inclusive, tivemos situações que o show acabava, sei lá, meia-noite, 1h, e tinha um clássico às 16 horas, onde a gente conseguiu desmontar toda a parte do evento, cobertura do campo, e fazer um clássico ali às 16 da tarde. Pelo contrário, eu diria que hoje ter o gramado sintético realmente ajudou a viabilizar muito mais jogos dentro de casa. Se você voltar um pouco na era do gramado natural, quantos jogos não aconteceram dentro do Allianz Parque por conta dos shows, onde a grama natural ali não suportou ou ela não estava adequada para o jogo. Então, essa preocupação do show atrapalhar o gramado sintético é zero. Né? Esse sistema que nós implantamos no Allianz Parque é um sistema único. Né? Hoje não tem nada igual no Brasil. Ele é um tipo de fio com uma memória muito eficiente. Então, a grama sempre está trabalhando na forma positiva. Você pode montar palco, nós tivemos lá, não sei se vocês vão lembrar, na pandemia, teve aqueles drive-thru que você entrava com o carro dentro do campo, né? Ficou lá 6 meses fechado, com os carros em cima, quase 300 carros, em média, por evento, e o gramado se comportou de forma normal e atendeu a 100% a parte de performance, de segurança. A prova disso são as certificações, são os testes que lá teve durante todos esses anos. Alessandro, inclusive, né, nessa questão de gramado sintético, gramado natural, o gramado mais elogiado hoje no Brasil é da Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, que, inclusive, se eu não me engano, ele usa parte do gramado, é um gramado misto, um gramado sintético. É um híbrido. Isso, um híbrido. Então, eu queria que você esclarecesse que muita gente fala assim, quando fala-se de gramado sintético, muita gente tem aquela visão do gramado sintético que a gente joga aqui nas peladas durante a semana, que é totalmente diferente, é um piso bem mais duro, não tem a questão do amortecimento, não tem a questão do mesmo material que é utilizado por vocês no Allianz Parque, né? Quando a gente fala de um gramado para esse nível, né, como tem lá no Allianz Parque, quando a gente se compara aos gramados sintéticos que tem hoje nos complexos esportivos de locação, são duas coisas bem diferentes, né? Tanto na estrutura do gramado, como na parte de absorção de impacto, como você mesmo falou, que tem um shock pad. Então, e não só isso, né? São as manutenções, além de você ter um gramado de uma qualidade muito superior, de uma qualidade voltada para o futebol profissional, você tem uma manutenção contínua
semanalmente. Então, coisa que não acontece hoje nessas quadras que tem de locação. Praticamente não se tem manutenção, né? Além de não ter um gramado com esse tipo de padrão. Então, são coisas realmente bem distintas. E em relação à Arena do Corinthians, lá você tem um gramado híbrido, onde tem em torno de 30% mais ou menos de fio de grama sintética. Então ele faz lá 100% campo natural e enxerta um fio de grama sintética, né, no campo inteiro, para poder manter sempre aquele tom de verde. Então você nunca vai ter aquela coisa do gramado um pouquinho mais escuro, porque queimou. Mas enfim, a qualidade hoje que tem esses gramados híbridos são muito a favor dessa questão aí também de ter esse fio sintético. Então, se você pegar na Europa, você tem vários campos híbridos, vários campos que têm essa composição dentro do natural do sintético, né? Então, praticamente o sintético ele já está na maioria dos campos da Europa e vindo aqui em algumas situações aqui no Brasil. A gente tem essa situação do híbrido também no Maracanã, mas ali você tem uma dificuldade, né? Pela grade de jogos que tem lá, que não é só um time que joga, são 2 times. Você tem a dificuldade também das arquibancadas serem cobertas, e aí você tem pouco sol, pouca fotossíntese, né, entrando no campo, então ele é mais sofrido. A arquitetura do campo do Corinthians, do estádio do Corinthians, permite uma entrada muito maior de sol e de fotossíntese, que também ajuda ali o gramado natural. Ainda em cima disso, Alessandro, Flávio Santos, que está participando aqui com a gente, e fala: boa noite, Alessandro. Porque as grandes ligas na Europa não usam gramado sintético. Você acabou de falar, né, a questão do gramado híbrido, mas ele pergunta Exato. Em relação só ao uso do sintético. Por que, na sua opinião, ainda não foi tão difundido isso na Europa? Não, então, a Soccer Grass, a gente tem a especialidade tanto do sintético como do natural. Nós também fazemos estádios com grama natural, né? Então, o que a gente sempre fala? Eu costumo dizer, a grama sintética, ela não vem para concorrer com o gramado natural. Ela vem para ser usada onde você tem um uso muito contínuo, um uso muito intenso, e aí sim faz sentido você ter o sintético. Tem situações nos campos da Europa que você não tem uma grade de jogos como tem hoje no Brasil. No Brasil você tem diversos campeonatos, vamos pegar Paulista, Copa do Brasil, Recopa, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então você tem uma grade muito intensa, né? Então, diferente da Europa. Então, onde você não tem esse uso intenso, esse uso contínuo, ok, não tem problema nenhum de manter o natural, que você vai conseguir ter uma boa performance, obviamente com uma boa manutenção, com um bom manejo, um bom cuidado. Agora, quando você vai para uma situação onde você tem uso intenso, uma grade de jogos absurda, aí você tem também a questão de eventos, de shows, porque se você for ver no final do dia hoje, nenhum estádio fica positivo quando você fala só de manter ele para jogos de futebol. Então você pega, por exemplo, um estádio, o Morumbi. O Morumbi, se não tiver shows, ele vai ser usado 45 vezes, 50 vezes no ano. A conta ela não para em pé, né? Então é importante as pessoas entenderem também que tem a necessidade de ter eventos, de ter shows. E, obviamente, quando você começa a ter uma grade de eventos, uma grade de shows maior, com essa quantidade de jogos, aí sim é totalmente recomendado você ter um gramado sintético com esse padrão, né? Onde o nível de lesão, existe diversos estudos, inclusive a CBF fez um estudo recentemente, que o gramado sintético ele causa menos lesão que o natural, né? Então, você tem essa vantagem das lesões e tem a vantagem de ter um piso regular do primeiro minuto aos 47 do segundo tempo. Você não vai ter variação no gramado, você não vai ter buraco no gramado. Você pega hoje no Brasil, né, infelizmente os gramados esportivos que a gente tem não são de boas qualidades, porque você tem poucos aí estádios que você fala, esse é bom.
né? E quando você vê começar um jogo com 15, 20 minutos, se você olhar na planicidade do campo, você vai ver vários pedaços de grama solto, toceira de grama solto. Cada pedaço de grama desse solto abriu um buraco em algum lugar. E quando abre um buraco, obviamente, a performance do jogo muda totalmente, a segurança do jogador começa a ficar comprometida. Então, quando a gente vai, que nem, por exemplo, o projeto do Maracanã, nós recebemos, na época, pedido de cotação para fazer o gramado híbrido lá no Maracanã. A Soccer Grass não quis participar, não quis por proposta, porque a gente entendeu que não ia funcionar, né? E, de fato, acabou que não funcionou. Se você vê a qualidade do gramado hoje no Maracanã, está muito abaixo do que, né, um gramado de boa qualidade. Por quê? Porque você tem uma intensidade de jogo muito grande e, por mais que você faça ele híbrido, você tem 100% do gramado natural. Então, toda a patologia de um gramado natural, quando você tem o uso intenso, quando você tem um problema que não tem uma penetração de sol 100%, ele vai acontecer. E por isso a gente acabou nem participando, porque não fazia sentido participar de algo que a gente entende que não iria funcionar, como não está funcionando, então nós ficamos fora. Então, a Soccer Grass, ela defende bons gramados esportivos, seja ele natural ou seja ele sintético, né? E a nossa preocupação sempre é recomendar o que seria o ideal para cada estádio. Estamos aqui com o Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, a empresa que fornece o gramado sintético do Allianz Parque. Você pode mandar a sua pergunta aqui no canal Porco na Rede. Matheus, qual que é a sua pergunta agora para o Alessandro? Eu vi o Alessandro falando muito sobre os gramados na Europa, né? E também tem a questão do clima, né? O clima lá é totalmente diferente. A maior parte do tempo na maior parte é sempre frio, chuva. Então isso até ajuda. Não é igual aqui que lá no Nordeste o clima é muito seco, né? É um calor extremo. Então tudo isso dificulta. Mas, Alessandro, eu queria te fazer uma pergunta que é o que vem gerando muita polêmica nos últimos tempos, ainda mais por parte do presidente do Flamengo. Ele vem criticando muito o gramado sintético, vem batendo muito nessa tecla, chamando até de gramado de plástico. Como vocês, a Soccer Grass, enxergam essas críticas? Ele gosta muito de vincular também que o gramado sintético é um gramado que os jogadores acabam se lesionando muito. O que vocês, a Soccer Grass, têm de opinião sobre o que vem sendo falado do presidente do Flamengo, o BAP? Olha só, essa questão de falar de lesão, isso daí já foi mais que provado e comprovado que os gramados sintéticos, com essa qualidade que tem lá hoje no Allianz Parque, ele causa menos lesão, inclusive, que o gramado natural, né? Eu tive dando uma entrevista recentemente para o UOL e eu propus para o presidente do Flamengo, para o pessoal do Flamengo, eu vou estar com a FIFA, inclusive chegam aqui amanhã, que a gente tem alguns testes para fazer, inclusive no CT do Santos, nós vamos testar lá um sintético recém-instalado lá. A minha proposta é para que a gente saia dessa coisa do clubismo, do achismo, de um time querer acertar o outro. A minha proposta seria a gente trazer o laboratório, eu posso custear isso 100%, para fazer os testes no Maracanã, por exemplo, que eu entendo que ele acredita que é o padrão ideal. Uma vez que eu tenho um estádio que eu jogo, aí eu estou dizendo que o sintético não está dentro do padrão, ou outro estádio não está dentro do padrão, o Maracanã, aos olhos dele, deve estar ok. Então, o que seria o ideal, né, para a gente sair do achismo? Eu acho que tem que ir na luz da ciência, né, onde a FIFA iria até o Maracanã, aplicar todos os testes que ela aplica no sintético e nos naturais lá fora, e para aí a gente gerar um parâmetro para sair dessa coisa do achismo, do clubismo, de um querer atacar o outro, né? Porque se realmente o gramado sintético causasse mais lesão, eu não acredito que o Palmeiras, que a Leila deixaria
os jogadores ser lesionados lá no estádio. E eu não acredito também que eles estariam trocando o gramado com a gente novamente. Seria muito leviano por parte do Palmeiras manter algo que está trazendo prejuízo aos jogadores. E você tem lá elencos, jogadores, o elenco lá com um custo absurdo. Como é que você vai por algo para lesionar um atleta com aquele nível que ele tem, né, com o custo que tem um atleta desse? Então, para a gente sair dessa seara, que, ao meu ver, é infundada, a gente poderia, sim, fazer isso, né? A minha proposta seria levar o laboratório para fazer os testes lá no Maracanã e para ver realmente quais são os parâmetros de performance, de segurança que lá tem hoje, né? Que me parece que essa seria a régua ideal para que se aplicasse em todos os estádios. Então, com um laboratório podendo checar, testar, a gente teria uma coisa muito mais técnica e muito mais assertiva. Até na questão, nessa questão dos shows, né? No gramado sintético você usa uma proteção ali quando é feito os grandes shows, até para que não, porque por mais que ele seja sintético, ele acaba danificando se não tiver essa proteção. Você também falou que trabalha com o gramado natural. Quando é realizado os grandes shows, as placas de grama elas são retiradas do estádio e são colocadas em outro local até que elas voltem para o local de origem. É isso mesmo, Alessandro? Porque eu lembro na época do Allianz Parque, quando acontecia isso, e muita gente criticava o gramado natural do Allianz Parque, mesmo com uma frequência de jogos menores, né, com espaçamento maior entre os shows e a realização dos jogos, por causa desse transporte, por causa da própria grama, que não era mais adequada para a realização das partidas de futebol. Você tem duas situações aí, né? Quando você tem um show de curto prazo, um show que você consiga montar e desmontar em 3, 4 dias, você cobre o gramado natural, tá? Ele aguenta esse estresse de 3, 4 dias. Passou disso, aí o gramado vai estressar ao ponto de queimar e não ter mais uma boa performance. E aí, quando você já tem uma agenda, sabe que vai ter que estar coberto lá, sei lá, 6, 8, 10 dias, aí sim remove todo o gramado. E esse gramado que você remove, normalmente você não aproveita, né? E aí você traria um novo gramado para poder colocar no estádio. Inclusive no Allianz Parque, a W Torre, na época, junto com o fornecedor de grama, desenvolveu aqueles big roll, que a grama vem em bobina, já com uma torceira de grama um pouco mais alta, onde eles conseguem soltar esses rolos de grama e depois de tudo já aplicado, no dia seguinte já daria para montar um jogo lá sem problema nenhum. Mas o custo disso era absurdo, nem sempre depois disso dava para mandar uma partida de jogo profissional. Então, depende o prazo que você vai ter esse campo coberto, você deixa a grama natural que está lá ou não. Se for um prazo mais longo, você tem que realmente remover. Se for um prazo mais curto, dá para ir arriscar, só cobrir e tirar essa cobertura em seguida para ter jogo. Mas sempre é um risco. Alessandro, eu queria estar fazendo uma pergunta aqui para você. Nós estamos vendo como é a tecnologia no estádio do Real Madrid, no Bernabéu. Você acha que é capaz de algum clube aqui no Brasil, ou até mesmo o Palmeiras, ter essa mesma tecnologia que é o gramado por baixo, quando tem shows, ou então o gramado ele fica preservado, tudo isso, ou você acha que é fora da realidade do nosso país? Hoje eu diria que está muito fora da nossa realidade. O investimento que foi feito ali é absurdo. Eu não sei se essa conta fecha para os clubes aqui no Brasil. Então, eu estive lá, inclusive, fui visitar, é um projeto fabuloso, mas com um custo altíssimo, né? Eu acho que essa conta não para em pé, o Brasil.
Inclusive o Lucas Martins fala 1 bilhão, cerca de 1 bilhão, né? Inviável aqui para o nosso futebol. Não, isso para fazer, fora a manutenção. Né? Exatamente. O próprio Lucas, o Alessandro, ele faz uma pergunta aqui em relação à tonalidade do gramado, do novo gramado sintético do Allianz Parque, se ele vai ser um pouco mais escuro do que é atualmente. Hoje, esse novo sistema, ele vem com um verde mais vivo, né? Um verde mais parecido com o gramado natural. Isso foi uma das coisas que foi ajustado aí para esse novo gramado que vem agora para o Allianz Parque. Tá aí respondido, então, Lucas, em relação à tonalidade do gramado. Alessandro, a Leila, ela deu uma entrevista quando começou a surgir essa polêmica aí do gramado sintético, falando que muitos jogadores, eles se utilizam dessa justificativa, porque são jogadores que já estão numa idade mais avançada, são jogadores que não aguentam um ritmo de jogo tão acelerado, e a gente sabe que o ritmo de jogo no gramado sintético é mais acelerado que na grama natural, né? Há algum estudo em relação a isso, a quantificação dessa diferença? Sim. Vamos lá. Na verdade, não é que o gramado sintético ele é mais acelerado, tá? A verdade é que, como todos os parâmetros gerados para teste nos gramados sintéticos aqui dos estádios, que tem essa qualificação Quality Pro, eles são gerados dos campos de grama natural da Europa. Né? Se você pegar a velocidade de jogo que tem hoje nos gramados da Europa, ela é muito intensa. Né? Quantos jogadores que não tinha mais como acompanhar o ritmo do futebol europeu veio para o Brasil e aqui jogou um monte ainda. Por quê? Os gramados naturais do Brasil, por eles não terem uma boa performance, por eles não ter uma manutenção que deixe ele num nível profissional a contento, o futebol no Brasil ele é mais lento. Né? Quando esse jogador que já tem uma certa idade vai correr num gramado no padrão europeu, ele vai sentir uma diferença sim. Então, se você pegar, por exemplo, alguns jogadores, o Ronaldo, por exemplo, quando veio para o Brasil, ele estava totalmente fora do peso e jogou muito bem nos campeonatos aqui, no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, e conseguiu performar, coisa que ele não conseguiria lá fora. Se você pegar o Lucas, por exemplo, o Lucas já não jogava lá fora. Aí ele veio para o Brasil, ele virou protagonista aqui. Né? Mas por quê? Porque os nossos gramados esportivos hoje no Brasil, infelizmente, não entregam a mesma performance que entrega os gramados da Europa. E o gramado sintético, ele reflete o padrão europeu. Então, de fato, o que a Leila falou, ela tem toda a razão. Os jogadores que acabam reclamando mais sobre esse tema são os jogadores que já estão numa certa idade, já não tem mais um corpo que consiga responder como respondia quando eles tinham 20 anos, 25 anos, e eles acabam sofrendo um pouco mais, porque realmente o padrão de performance, o padrão de velocidade é o padrão europeu. Por isso que os testes todos são extraídos hoje da Europa, e quando testa aqui tem que testar igual o kick de bola, a rolagem de bola, que acontece lá no futebol europeu. Tem uma pergunta aqui, Matheus, antes do Matheus, do Rafael Oliveira. Acredito até que o Alessandro já esclareceu essa situação, mas se você tiver mais alguma coisa para falar em relação a isso, Alessandro, o gramado que vai ser instalado tende a se parecer mais em termos de desempenho com o gramado natural? Com o avanço tecnológico, poderemos ter no futuro uma equivalência de desempenho? É exatamente isso. Todo o trabalho, né, que é feito com os fabricantes de grama sintética, que estão dentro do caderno da FIFA, é sempre buscar a perfeição e a semelhança com o gramado natural. E eu posso te dizer e garantir que inclusive, essa versão que vem hoje para o Allianz Parque, que eu diria que é uma última versão aí de técnica de gramado sintético, e ela é igual ao gramado natural e com uma série de vantagens em relação ao gramado natural. Por quê?
ele, além de manter o mesmo padrão, ele ainda vai conseguir manter essa regularidade desse padrão durante os 2 tempos de futebol, sem nenhum tipo de alteração. Então, eu diria que a qualidade dos gramados sintéticos hoje, eu dizer que eles chegam a superar, né, a expectativa do natural. Por quê? Porque ele consegue manter uma regularidade nos 2 tempos. O natural, mesmo com uma boa conservação, a gente sabe que com o decorrer do jogo, você vai ter alguns variáveis do gramado, como alguns buracos que acabam se abrindo, alguma grama que solta, né, e acaba deixando ali um buraco. Então, a qualidade que vem trabalhando, como tudo, né, evolui, o sintético ele vem evoluindo de uma forma bem significativa, e eu tenho certeza que cada dia mais, quem for jogar, quem for experimentar, vai se surpreender com o que vai ver. Alessandro, com a quantidade de jogos, com a quantidade de shows que temos no Allianz Parque, eu queria saber de você se tem uma certa validade o gramado sintético, se ele tem que ser trocado anualmente, ou se ele pode ser trocado a cada 2 ou 3 anos, né? Porque essa é uma dúvida. Houve a troca de 2024 para 2025, onde o Palmeiras acabou jogando alguns jogos em Barueri, Não, e teve a troca agora. Só te corrigindo, não teve troca em 24 da grama. Teve troca do enfio. Não sei se você se recorda, era o termoplástico. Sim. Né? Essa grama que está no Allianz Parque, ela vai fazer 6 anos e nunca foi trocada. Tá? Uhum. Então, nós vamos trocar a primeira vez agora. Então, eu diria que uma vida média para se manter uma boa performance daria aí em torno de 5, 6 anos, com tranquilidade, para poder fazer essa troca. Existe todos os testes também, conforme você falou, da FIFA. Então, de 5 a 6 anos é um bom tempo ainda. Exato. E se durante esse período tiver alguma divergência, a FIFA vai pedir para que se troque esse gramado antes. E além da questão dos estádios, né, muitos clubes já têm hoje em seus centros de treinamento pelo menos um dos campos com gramado sintético, né, Alessandro? Não sei se você... A Soccer Grass também faz o fornecimento desses gramados. Se eu não me engano, o Palmeiras tem. Se eu não me engano, o São Paulo tem já um gramado sintético no CT da Barra Funda, entre outros clubes que vem adotando essa modalidade no CT, porque já se tornou uma tendência nos grandes campos de futebol no Brasil. Você tem bastante aí. O Fortaleza tem, o Ceará tem. Tem vários clubes aí colocando o gramado sintético, até porque você tem um Boston City, por exemplo, que é um time americano que está aqui no Brasil, ele está em Minas, ele não tem campo de grama natural. Os dois campos de treino deles é em sintético, e agora nós estamos fazendo o estádio deles em sintético. E se você vê o nível de performance e o nível da categoria de base do Boston City, é algo absurdo. Então, por que isso? Porque tem um piso que consegue entregar uma performance regular durante todo o treino, durante todo o período. É a mesma coisa você chegar na NBA lá e trocar o piso do basquete, colocar um piso com buraco, um piso que a bola não vai quicar, o jogador não vai performar. Né? Então, na base é fundamental que você tenha um piso regular. Então, no caso do Boston, é incrível. Eles não querem nem ter o natural, eles só têm sintético. Você tendo um campo sintético é equivalente a você ter 3 campos naturais. Porque o campo de grama natural, se você não tiver 3 campos para você ir descansando, jogando em um, depois vai no outro, depois volta, para poder mandar uma demanda de ritmo, de treino, você não vai ter qualidade. E quando você tem um sintético, essa performance é regular o tempo todo. Então, eu não tenho dúvida que cada dia mais nós vamos ter 100 treinamentos com grama sintético, até para poder ter uma performance muito melhor do que se tem hoje. Se a gente acha que os estádios têm dificuldade nos campos de grama natural, você imagina o sem treinamento como é que estão. Exatamente.
Aliás, hoje surgiu a informação, né? No dia 12 de fevereiro vai ter o jogo de tênis do João Fonseca com o Carlos Alcaraz no Allianz Parque. É um grande evento, mais um grande evento no Allianz Parque, esse jogo de tênis. Já está sendo feito esse preparo. Aliás, eu tô inclusive curioso, Alessandro, para saber como é que vai ser feita uma quadra de tênis ali em cima do gramado. Não sei se é saibro, provavelmente vai ser no saibro, né? É feito como se fosse uma questão de show ali, é feita a proteção do gramado e a estrutura por cima. Exatamente. Você prepara a base, né, que se usa hoje no show, que é aquele piso plástico que parece um Lego, né, que você vai montando nele todo e divide a carga pontual. E em cima disso eles montam ali a quadra, é super tranquilo. Agora uma outra coisa que é interessante falar, esse ano nós fizemos a arena do Chapecó, a Arena Condá. Quando nós chegamos lá e colocou esse gramado, alguns jogadores meio que torceu o nariz, pô, será? Cara, incrível. Se você tiver a oportunidade, depois se quiser até te passo o contato do presidente, o Alex, ele me falando que os jogadores e o técnico só quer treinar no gramado sintético, né? E eles subiram para a primeira divisão. Então, é só benefício que você tem quando você tem uma superfície que entrega uma performance para o jogador, seja ela de grama natural, seja ela de grama sintética. Obviamente que a gente consegue trazer isso mais no sintético por uma série de motivos, inclusive o custo de manutenção, que acaba sendo muito mais baixo, né, do que um campo de grama natural. Então, se você tiver a oportunidade de bater um papo com o presidente do Chapecó, é impressionante a quantidade de elogio. Ele falou, cara, agora vocês me arrumaram um problema, que eu vou precisar pôr na base também o sintético, porque a base também quer treinar lá no estádio. Então, é interessante você ouvir isso, né, de um presidente, dos jogadores. Então, quando a gente escuta aí alguns jogadores comprando um pouco essa ideia dos presidentes, essa ideia de querer um atingir o outro, acaba jogando muito contra o futebol, né? Contra eles mesmo, porque se você for ver, a maioria das lesões que se teve, se você pegar o Neymar, as lesões que ele teve foi tudo em grama natural. Inclusive ficou fora de jogos da seleção por causa de lesão que teve em gramado natural, né? Se você pegar o elenco do São Paulo, a quantidade de lesão que eles têm é absurda, e foi a maioria, se não foi todas, foi em gramado natural. Então, eu acho que as pessoas estão usando aí de porrete o gramado sintético para atingir um dirigente ou outro, só que está atingindo diretamente o futebol brasileiro. Inclusive, a lesão do Lucas Evangelista, né, Matheus? Foi no gramado da Fonte Nova, né? Ele viveu uma grande fase no Palmeiras, teve aquele jogo contra o Bahia na Fonte Nova, o campo totalmente esburacado, totalmente desconfigurado, jogaram inclusive spray para disfarçar a cor do gramado lá. Ele acabou se lesionando e perdendo no final da temporada. Mas você ia fazer uma pergunta para o Alessandro, Matheus? Não, eu ia mesmo só completar. O próprio Gabigol, na sexta-feira, ele estava falando que muitos jogadores, após atuar em gramado sintético, sentem muitas dores nas articulações, como joelho, tornozelo, essas coisas. Mas para mim, eu concordo com o Alessandro, é mais uma desculpa, né, do que qualquer coisa. Ô, Alessandro, você citou a Arena Condá, né, estádio da Chapecoense. Tem outro clube que vocês têm o projeto também de colocar o gramado sintético, seja clubes da Série A, Série B, ou então clubes da América do Sul, ou não? Sim, tem alguns clubes que a gente está falando. O Santos mesmo, né, com a reforma que vai ter na Arena, tudo indica que vai ser grama sintética. Então, eu acredito que esse número vai subir bastante ainda, de arenas com grama sintética, e não vai subir à toa, vai subir porque realmente essas arenas que estão nos cotando, que estão aí buscando essa possibilidade, não têm conseguido manter um bom padrão de grama natural para entregar uma boa performance. Então, eu não tenho dúvida que esse número vai aumentar, né? Vamos ter mais gramados sintéticos, e também não tenho dúvida que isso é um baita benefício para o nosso futebol. Você assistir um jogo na Fonte Nova e assistir um jogo no Allianz Parque, pô, você vê que é totalmente diferente, não precisa ser nem um expert do futebol.
para falar, você vê que a bola corre, tem jogada, tem lances, tem tudo. Você compara uma coisa com outra, são totalmente diferentes. Mas por quê? Porque uma está entregando performance, de fato, e a outra não. Né? Essa coisa de você ter que pintar o gramado de verde para tirar lá a grama que está estressada, que está queimada, pô, não faz sentido. Aí, de novo, você vai pôr jogadores caríssimos, vai pôr elenco que, pô, não é só o fato do valor, né? Esse profissional, ele treinou, ele se dedicou, ele fez tudo, só que foi jogar num lugar que não está adequado para jogo. E o cara se machucou. Ele não tem culpa, né, disso. Então, é muito ruim para o futebol brasileiro, é muito ruim para os jogadores, para a integridade física do jogador, quando você não tem um gramado esportivo de qualidade. De novo, eu não estou aqui defendendo sintético. Um gramado esportivo de qualidade, ele pode ser natural, sim, e também um sintético. Então, no fim do dia, o que a Soccer Grass quer é entregar esse nível de qualidade para esses estádios, para essas arenas, para que o profissional do futebol, quando for lá jogar, ele sabe que ele está jogando no piso adequado, que ele está jogando no piso, que ele não vai sair de lá lesionado ou talvez ficar 6 meses ou 1 ano fora do futebol. É a carreira do cara, é a dedicação do cara. Então, no fim do dia é isso. E se você tiver bons gramados esportivos, o futebol brasileiro só tem a ganhar. Estamos chegando aqui ao final da entrevista com o Alessandro Oliveira. Alessandro, inclusive, né, o modelo de gestão que é utilizado na Europa em relação à construção de arenas é muito diferente do que é feito no Brasil. Aqui no Brasil, a maioria é feita sob concessão, né, como é o caso do Palmeiras com a W Torre, em que ela assumiu a reforma do estádio, e comanda o estádio durante 30 anos, né? O Palmeiras tem praticamente 100% da receita de jogos, mas em relação a shows, até pela questão de obviedade, né? A parceira ela precisa reaver os lucros, ela fica com grande porcentagem em relação a isso. Então, o que o presidente do Flamengo, o Baco, disse que a arena de futebol tem que ser feita para futebol e não para show, aqui no Brasil isso é totalmente impossível comparado com a Europa, né? Já que nós estamos vendo cada vez mais estádios privados sendo construídos ou reformados, e os clubes brasileiros, eles não têm condição de fazer isso sozinhos. Eles precisam de grandes empresas por trás, e essas grandes empresas, elas vão precisar lucrar também, até para reaver o que foi investido. E não há como se fazer isso, a não ser abrindo as grandes arenas para outros espetáculos, sejam eles shows, né, musicais, ou outros eventos esportivos, como o próprio evento em relação ao tênis. Não há como se fazer isso aqui no Brasil quando comparado à Europa, né? Exato, e assim, independente de ter um investidor, vamos imaginar que o Allianz Parque não tivesse lá dado torre e eles tivessem feito o investimento, o próprio Palmeiras, criado aquela arena, a conta não ia fechar se não fizesse shows e eventos. O próprio Palmeiras ia ter que partir para isso. E não é só aqui no Brasil. A Allianz Seguros, ela tem 7 arenas que levam o nome Allianz Parque. E leva o nome porque essas arenas, além de mandar partida de jogo de futebol, também tem shows pelo mundo. Não é só o Allianz Parque aqui no Brasil, você tem várias outras arenas que são chamadas também de Allianz Parque pelo mundo. E para a conta fechar, para o patrocinador, ele precisa que o name lá, que o nome dele apareça em diversos eventos. Tanto é que esses contratos, quando leva o nome de uma empresa, você tem lá que você tem que entregar tantos shows grandes no ano, tantos shows menores no ano, para quê? Para que na hora que for fazer esse show, falar o nome, aqui vai ter show do Zezé de Camargo no Allianz Parque, vai ter... É onde o patrocinador que está pondo o nome ativa a marca. Então ele não vai colocar a marca numa arena que só tem futebol, que só ativa com futebol. Ele tem necessidade que tenha shows, que tenha eventos. E isso acontece pelo mundo. Não é uma particularidade só, aí precisa corrigir a fala dele, não é uma particularidade só do Brasil. Né? Se você buscar aí quantas arenas tem da Allianz pelo mundo, se não me falha a memória, são 7. Então, essa conta acaba
fechando para todo mundo quando realmente você tem um patrocinador, quando você tem eventos, quando você tem shows, quando você tem jogos, né? E está aí a prova que o Allianz Parque é um baita case de sucesso. Pega o que o Allianz arrecadou, quanto foi repassado já para o Palmeiras e quantos jogos teve a mais depois que colocou lá um gramado sintético. Então, eu vejo só como benefício. Eu entendo que, inclusive, essa parceria entre o W Torre e Palmeiras, ela é muito boa. Né? Ela é muito boa porque ela está trazendo recurso para o Palmeiras e ela tem a obrigação de manter o estádio em boas condições sempre. Né? E você, o dirigente de um clube de futebol, para fazer a gestão de uma arena, são coisas totalmente diferentes. Gestão de futebol é uma coisa, gestão de arena é outra coisa. Então, quando você tem uma empresa que faz essa gestão, onde o time não precisa se preocupar, o cara vai lá no dia do jogo, tem que deixar tudo em ordem para o time poder fazer a partida de futebol, e quando o time vai embora, só a chave, prepara tudo aí para o próximo jogo. Cara, isso é fabuloso. Eu tenho mais duas perguntas aqui, depois encerra com a do Matheus. A primeira, do Rafael Oliveira: por que a grama híbrida não é utilizada no Allianz? E se isso pode acontecer no futuro? O Alessandro explicou mais ou menos aí a questão da grama híbrida, né? Mas o fluxo de eventos no Allianz Parque é muito maior do que acontece na Arena do Corinthians, né, Alessandro? Então, acho que pelo menos isso a curto prazo é inviável, né? Não é só o fluxo de shows e eventos, tá? A questão é que a arquitetura do Corinthians permite uma incidência muito maior de sol. E a grama natural, no fim do dia, ela precisa fazer a fotossíntese e precisa de sol. No Allianz, não sei se você lembra, tinha aqueles varais assim, de lâmpada para fazer a fotossíntese da grama natural, porque não bate o sol que precisaria bater. Né? Então entra muito pouco sol. E nós, antes de colocar lá o sintético, a gente não divulgava isso, mas nós testamos várias gramas lá, inclusive testamos também a grama híbrida no Allianz Parque. Nós levamos uma grama híbrida, implantamos ela na parte que era mais estressada ali no campo e não teve sucesso. Então a grama híbrida no Allianz Parque ela não funciona, principalmente por conta de não entrar tanto sol. Então você vai ter, quando você fala de híbrida, precisa lembrar que nós estamos sempre, vamos ter ali 100% da grama natural. Desculpa. Então toda a patologia que você tem de uma grama natural, quando não tem incidência de sol, lá você ia ter mesmo se ela fosse híbrida. Então nós chegamos a testar uma grama híbrida lá em uma parte do campo e não tivemos sucesso. Matheus, a sua última pergunta aí para o Alessandro Oliveira, CEO da Soccergrass. Alessandro, uma última pergunta mesmo para fechar da minha parte. Qual é o prazo de entrega desse novo gramado que vocês estão instalando no Allianz Parque? Quando que o Palmeiras vai poder utilizar novamente o seu estádio com a grama nova e com toda a sua tecnologia? Olha, nós estamos fazendo um trabalho de praticamente 2 turnos lá, tanto na parte de remoção do gramado existente, e vamos trabalhar com 2 ou 3 turnos, se permitir, por conta de que às vezes tem chuva e tal, talvez isso não pode ser possível. Mas o nosso objetivo é entregar em fevereiro o campo já em condições de jogo para o Palmeiras. A nossa previsão é que a grama nova esteja chegando em janeiro. Né? A grama nova já está viajando, acho que há mais de uma semana, e ela deve estar atracando aqui no Brasil na primeira quinzena aí de janeiro. E assim que liberar tudo, a gente já vai estar com o piso totalmente liberado da grama antiga. Nós vamos dar um repasse no piso todo, vamos dar um repasse na drenagem, vamos aproveitar. E aí só vai faltar a implantação da grama sintética. E se o tempo permitir, se não tiver muita chuva, nós vamos trabalhar até com 3 turnos para poder fazer com que o Palmeiras perca o menor número de jogo possível aí para poder jogar em casa.
A última pergunta aqui do espectador do canal do Porto na Rede, ele pergunta para o Alessandro se tem expectativa a longo prazo aí, de repente, receber um jogo da seleção brasileira no Allianz Parque. A gente sabe que essa questão envolve não só a questão do gramado, né? Envolve também uma questão de publicidade, muitas vezes aí dos anunciantes, né, do Allianz, que já houve esse prever em relação à própria Conmebol de não realizar jogos finais da Libertadores no Allianz por causa dessa questão publicitária, mas sim em relação ao gramado, há essa expectativa de repente, no futuro, abrir essa possibilidade de um jogo da seleção brasileira no Allianz Parque, ou se você acha que esse burburinho que se gerou na imprensa pode gerar um certo preconceito, um pé atrás da CBF, Alessandro? Não, eu não acredito que a CBF teria pé atrás para jogar no Allianz Parque por conta da grama sintética. Nós estamos fazendo agora 12 sem treinamento para a CBF, que é o legado da FIFA, da Copa do Mundo, inclusive dinheiro da FIFA, e todos os 12 sem treinamento que nós estamos fazendo, todos são com grama sintética. Então, se a CBF não tivesse, se tivesse algo contra o gramado sintético, esses centros de treinamento, que vão estar espalhados aí pelo país, não seria em grama sintética, né? Então, eu tenho certeza que a CBF não tem nenhuma restrição quanto a isso, e aí faz sentido o que você falou, talvez por conta de um patrocinador ou outro, o mando de jogo da seleção não seria ali, ou seria no outro, e vice-versa. Então, entrevista com o Alessandro Oliveira, quero agradecer a participação do Alessandro Oliveira. Alessandro, muito obrigado, CEO da Soccer Glass, empresa que fornece o gramado sintético do Palmeiras no Allianz Parque. Ficou muito bem esclarecida essa entrevista. Há muito tempo os nossos telespectadores aqui pediam uma entrevista para esclarecer esses pontos. Eu agradeço ao Alessandro pela participação. Muito obrigado, Alessandro. E o canal aqui está aberto para quando tiver mais alguma dúvida ou quiser esclarecer algum ponto, trazer novas informações aí do gramado sintético de grande qualidade que é utilizado no Allianz Parque. Eu que agradeço, é muito bom poder a gente discutir um pouco esse tema, né? Ter canais abertos como o de vocês, para que a gente possa estar falando, né? Porque a gente vê essas discussões, né? Muitas delas infundadas, né? E é legal a gente ter uma oportunidade como essa, então agradeço aí a oportunidade e poder expor algo que não é a Soccer Glass que está falando, é algo baseado na luz da ciência, através de um laboratório, através de um manual, que quem escreveu esse manual foi lá a dona FIFA. Então, não é algo que eu trago aqui como a Soccer Glass está colocando, não. A gente segue rigorosamente todas as exigências que a FIFA lá estabelece. Então, agradeço para poder expor um pouco disso, para mostrar que realmente a coisa é séria, é muito bem feita, não tem como você dar jeitinho num teste que não passou, não tem como, vai ser reprovado. E é uma pena que hoje a gente não tem esse padrão de exigência que se tem nos gramados sintéticos no Brasil, não ter essa exigência nos gramados naturais que a gente tem aqui hoje, né? E se você tivesse um laboratório testando, talvez esses campos de grama natural teriam um cuidado maior e teriam uma qualidade também melhor. Matheus, manda seu abraço, suas considerações aí finais com o Alessandro. Muito obrigado, Alessandro. Esclareceu muitas dúvidas, né? Creio que ajudou muito. Estava também com essa dúvida de quando o gramado seria de fato entregue, e você esclareceu. Agradecemos demais a sua presença. Obrigado, Alessandro. Eu que agradeço. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Oliveira Júnior, assessor de imprensa, também que possibilitou essa entrevista. Ao nosso produtor David Martins. Um grande abraço, Alessandro, e até mais. Um abraço, gente. Tudo de bom. Falou, um abraço, Matheus. Um abraço.